Sabe, às vezes eu fico pensando que a gente vive numa busca sem fim pela próxima grande novidade, né? O aplicativo novo, o método que vai resolver tudo, o guru da internet do momento. Sim, sempre a próxima solução mágica. Exato. E se as ferramentas mais eficazes para lidar com o caos de hoje já existissem, tipo, há mais de 2000 anos, escondidas em histórias que a gente até acha que conhece bem? Uma ideia bem provocadora. É a provocação do material que a gente vai analisar hoje. É uma análise chamada O Semeador Digital e a Rede do Bom Samaritano. E olha, preciso admitir que quando eu li o título, eu fiquei com um pé atrás. Eu também. Parece um pouco forçado, né? Parecia, no mínimo, usar duas parábolas de Jesus como guia para a era digital. Mas aí, quando a gente começa a ler o texto, a coisa muda de figura. Muda completamente. E o nosso objetivo aqui hoje é exatamente investigar isso. A análise parte do princípio de que a sobrecarga de informação, a ansiedade das redes sociais, a superficialidade das conexões. Tudo isso que a gente vive. Exato. Que nada disso é um problema 100% novo. Seriam, na verdade, manifestações modernas de dilemas humanos muito antigos. Então, a grande questão que a gente vai explorar é: essa tradução funciona? As analogias se sustentam mesmo? Isso. Ou é só uma tentativa de botar um verniz antigo em problema moderno? É um teste de relevância. Então vamos começar. A primeira parte pega a parábola do semeador, lá de Mateus 13. A história é bem famosa. Sim, um semeador joga sementes em 4 tipos de solo e cada um dá um resultado diferente. A grande sacada da fonte é tratar a informação que a gente consome como a semente e a nossa mente como solo. Uma metáfora bem direta. Beira do caminho. E essa analogia, olha, me pegou de jeito. O texto diz que esse solo duro, compactado, é o nosso feed infinito. O scroll infinito. Exatamente. A semente é aquela notícia, aquele vídeo, aquela ideia que parece interessante, mas 2 segundos depois, já era, sumiu. E as aves que vêm comem a semente. Ah, essa parte é ótima. São os algoritmos, as notificações, os stories seguintes que, puf, roubam nossa atenção antes que a ideia tenha a menor chance de germinar. Mas à primeira vista pode parecer fácil demais culpar o algoritmo, né? Vira desculpa da moda para nossa falta de foco. Sim, tem esse risco. Só que o ponto do texto é mais profundo, eu acho. A metáfora é sobre a nossa mente se tornando literalmente dura e batida pelo tráfego sem parar de estímulos. Não é só uma distração do momento. É uma mudança de estado. É uma alteração na nossa capacidade de absorver qualquer coisa. A mente perde a porosidade, sabe? A capacidade de deixar uma ideia entrar. É o efeito acumulado de milhares de microinterrupções todo santo dia. Perde a porosidade. Gostei muito dessa imagem. É precisa. A gente fica meio que impermeável. E isso leva direto para o segundo tipo de solo, o solo pedregoso. E aqui a análise é uma crítica direta à nossa cultura do entusiasmo que passa rápido. Sabe quando você vê um post inspirador, um corte de podcast que te motiva e sente aquele pico de "é isso, vou mudar minha vida"? O famoso hype. Exatamente. O hype, a semente brota numa velocidade incrível, parece que vai vingar. Mas o solo é raso, não tem profundidade, não tem raiz. Não tem onde se firmar. Nada. Aí vem o sol da primeira dificuldade, que pode ser um comentário negativo, um dia cansativo, a falta de resultado imediato e... pronto, a planta morre. A motivação vai embora tão rápido quanto veio. E o que a fonte argumenta, e esse ponto para mim é crucial, é que a gente confunde reação emocional com transformação de verdade. Como assim? O like, o compartilhamento, o comentário, nossa, que incrível. Tudo isso nos dá a sensação de que a gente participou daquela ideia. Mas na prática não teve reflexão, não teve esforço para integrar aquilo na vida. O sentimento foi confundido com a convicção. Entendi. A fonte é bem clara nisso. Diz que a semente morre porque não houve meditação ou mudança de caráter. Só um pico de dopamina. Mas essa ideia do hype não é um pouco pessimista demais? Quer dizer, às vezes um post pode ser o gatilho para uma mudança real, não? Com certeza pode ser o gatilho. A questão que a análise levanta não é sobre o valor do gatilho em si,
mas sobre a falta de uma estrutura para sustentar o que vem depois, entende? Certo. O entusiasmo é a ignição, mas sem o motor da reflexão, do aprofundamento, o fogo apaga muito rápido. É a diferença entre um foguete de festa junina e uma fogueira que te aquece a noite toda. O solo pedregoso só permite o foguete. Bela analogia. Faz todo sentido. E aí a gente chega no que talvez seja o solo mais familiar para muita gente hoje. O solo entre espinhos. Esse dói. Esse dói porque a metáfora fica precisa demais. Os espinhos são as nossas ansiedades modernas. O texto cita diretamente a preocupação constante com o que os outros pensam, a comparação com a vida editada das redes sociais. E o medo de ficar para trás. A fonte menciona especificamente o LinkedIn como grande palco dessa angústia, a arena da comparação profissional. Total. Quem nunca abriu o LinkedIn, viu um post sobre a promoção de alguém ou um projeto incrível e sentiu aquela pontada de "eu não estou fazendo o suficiente"? A fonte toca numa ferida muito, muito real aqui. Totalmente. A semente até germina nesse solo, sabe? A boa ideia, o bom propósito, ele começa a crescer. Mas os espinhos, a pressão por produtividade, a busca por validação, a ansiedade, eles crescem junto e muito mais rápido. E eles roubam os recursos. Roubam tudo. A luz, a água, os nutrientes. No fim, a boa ideia é sufocada. A energia mental que a gente deveria usar para nutrir nossos projetos é toda desviada para alimentar essas ansiedades. E é uma adaptação brilhante do texto original, onde a parábola falava sobre os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, a análise simplesmente traduz para a ansiedade da comparação e a busca por engajamento. A dinâmica é a mesma. A mesmíssima. O que é bom e verdadeiro é sufocado pelo que é urgente e barulhento. Ok, o cenário parece bem desolador até aqui, mas a parábola e a análise também terminam com uma nota de esperança. A boa terra. Ufa. E o ponto central aqui é que essa boa terra não é um dom, não é sorte, é uma escolha. É um ambiente que a gente cultiva ativamente. Exato. Não é um estado passivo, é um jardim mental que exige trabalho. E o que seria esse trabalho, né? A fonte resgata um termo antigo, ruminação, que era uma prática de monges. Ruminação, como a das vacas. E isso, a ideia é a mesma. Eles não apenas liam um texto, eles ruminavam, ou seja, mastigavam aquilo lentamente, várias vezes, para extrair todo o nutriente intelectual e espiritual. E a análise conecta isso com práticas modernas. Tipo mindfulness. Exato. Mindfulness, a escrita de diários e principalmente pensamento crítico. Ligar as notificações e ler um livro? Isso é parte do processo, é como preparar o terreno, tirar as ervas daninhas, né? Mas o cultivo mesmo é mais ativo. O texto dá exemplos bem concretos. Por exemplo. Terminar de ler um artigo e, em vez de já pular para o próximo, parar 5 minutos e se perguntar: o que eu aprendi com isso? Como isso se conecta com o que eu já sei? Eu concordo com tudo? Criar um momento de pausa. Exatamente. Outro exemplo. Escolher uma ideia que te impactou durante o dia e, em vez de só dar um like, levar essa ideia para uma conversa de verdade com alguém. É essa ação de processar, de questionar, que transforma o solo batido em terra fértil. É um convite para desacelerar, então. Totalmente. Para criar um espaço interno para as ideias criarem raízes de verdade. Essa ideia do jardim mental é muito forte e foca no nosso mundo interno. Mas a análise vai além, né? Ela também olha para fora, para como a gente se conecta ou não se conecta com os outros. E aí que entra a segunda parte, com a história do bom samaritano. Exato. Esse O Semeador é sobre a nossa ecologia interna. O Bom Samaritano é sobre a nossa ecologia social. A história, resumindo, é de um homem que é espancado, roubado e largado quase morto na beira de uma estrada. E aí passam duas figuras importantes, um sacerdote e um levita. E nada. Eles veem o homem, atravessam para o outro lado da rua e seguem o caminho. Se desviam. Quem para e ajuda é um samaritano, que era de um grupo desprezado na época. E ele não só ajuda, ele cuida, leva para uma hospedaria, paga pelo tratamento, é um cuidado completo. E aí o texto joga uma pergunta que, olha, faz a gente parar para pensar. Com centenas, talvez milhares de amigos e seguidores online, quantos deles seriam bons samaritanos se a gente estivesse caído na beira da estrada digital?
É uma pergunta que incomoda. Muito. A comparação que a fonte faz é direta. O comportamento do sacerdote e do levita, de passar de largo, é o comportamento padrão nas redes sociais. E essa é uma crítica na veia, né? A gente tem essa janela para a vida de todo mundo. A gente vê os desabafos, os pedidos de ajuda indiretos, as histórias tristes. A gente vê tudo. Mas o próprio design da plataforma incentiva a gente a continuar rolando a tela. Passar de largo virou um ato muscular, quase inconsciente. A gente vê o ferido e segue em frente, porque o próximo conteúdo já está ali, a um movimento do polegar de distância. É o paradoxo da hiperconectividade que a análise aponta tão bem. A gente tem uma visibilidade sem precedentes do sofrimento dos outros, mas isso pode gerar uma fadiga de compaixão. Sim, a gente se anestesia. A gente vê tanto que acaba se anestesiando. A fonte argumenta que nos tornamos especialistas em nos desviar digitalmente, para não contaminar nosso dia com um problema do outro. E, em contraste absoluto com essa cultura do desvio, a análise coloca o samaritano como modelo, o modelo da tecnologia relacional bem usada. O texto disseca as ações dele e traduz para o nosso contexto de um jeito muito interessante. Sim, a primeira ação é parar e se aproximar. No mundo de hoje, o que seria isso? Seria sair da esfera pública do feed e ir para o privado. Mandar uma DM. Exato. É mandar aquela mensagem direta, um oi, viu o que você postou, tá tudo bem mesmo. Ou, de forma ainda mais radical, pegar o telefone e ligar. É o ato de quebrar a barreira da performance pública e buscar uma conexão real, um a um. É um movimento de intencionalidade. Parar de ser um espectador passivo do drama alheio e se tornar um agente, mesmo que pequeno. E isso leva à segunda ação que a fonte destaca: levar a uma hospedaria. E essa parte é genial. É genial. O samaritano não tenta ser o salvador, o médico, o psicólogo, tudo ao mesmo tempo. Ele leva o ferido para um lugar de cuidado profissional. Ou seja, não é sobre ter todas as respostas. De forma alguma. É sobre reconhecer nossos limites e usar a nossa rede de contatos para ajudar. É ser uma ponte. Levar para uma hospedaria hoje pode ser indicar um bom terapeuta, conectar a pessoa a um grupo de apoio, compartilhar um recurso, um livro. É mobilizar o ecossistema. Isso. Mobilizar o ecossistema ao redor da pessoa, em vez de botar todo o peso nas nossas costas. Faz todo sentido. E por último, a terceira ação, pagar pelo cuidado. E aqui, a tradução não é só sobre dinheiro, né? Não, de jeito nenhum. O texto interpreta isso como o investimento de recursos que realmente custam. Nosso tempo, nossa energia emocional, nossa atenção plena. É a disposição de se incomodar de verdade pelo outro, de sair da nossa zona de conforto. É o que transforma uma interação superficial num vínculo de cuidado genuíno. E o que eu acho mais notável nessa parte é a ênfase na construção intencional dessas redes de apoio. Certo. O texto sugere que a gente deveria usar as ferramentas digitais não para acumular conexões, mas para aprofundar e fortalecer os laços que já temos, para que, quando alguém cair na estrada, essa rede de fato funcione. A tecnologia, nessa visão, pode ser uma ferramenta poderosa para praticar a compaixão, desde que a gente a use com essa intenção. Certo. Então, depois de analisar tudo isso, o que fica? A conclusão do material é que essas histórias antigas não são só contos morais, mas quase manuais de operação para a nossa vida digital. Exato. A parábola do semeador vira um chamado para uma higiene mental, uma dieta informacional mais consciente, para a gente cultivar aquele jardim fértil. E a história do bom samaritano se torna um desafio direto. Um desafio para a gente ir além do scroll e das reações de emoji e construir ativamente redes de socorro reais. Faz sentido. A percepção central é que essa sabedoria antiga nos dá um filtro atemporal para reavaliar hábitos digitais que a gente adota de forma tão automática, sem nunca questionar o efeito que eles têm sobre nós e sobre os outros. E toda essa análise faz pensar, né? Muito. Se alegorias de 2 milênios atrás se aplicam com tanta precisão às nossas vidas digitais, será que a distração, a ansiedade da comparação, a conexão superficial, será que são realmente problemas novos, criados pela tecnologia?
Ou será que são só versões 2.0 de problemas antigos? Exatamente. Ou seriam tendências humanas muito antigas que a tecnologia simplesmente pegou e amplificou a um volume ensurdecedor? Fica a questão, né? Se a próxima grande inovação tecnológica não vai ser só um palco novo, com uma iluminação diferente para os mesmíssimos dramas humanos de sempre.